continuando a nossa jornada pela história. Agora a gente está vamos estudar as nossas origens, né? A evolução humana e a pré-história. Bora lá. O que a gente já viu até aqui? O processo histórico, a periodização do tempo, o próprio tempo, o calendário, a contagem do tempo e os períodos da história. É isso que a gente já viu até agora. Então, onde começa a história? A história começa onde? Então, a história começa com o surgimento da humanidade. Então, os animais não fazem história, porque os animais não têm cultura. Os animais não têm cultura. Só o ser humano é capaz de produzir cultura. Então, aí você vai ter aí um mapa, né? Um mapa da antiguidade com as primeiras cidades, né? Você tem ali em amarelinho. Você compor que essa parte em amarelinho aqui é a parte do Egito, né? O Império Egípcio foi gigantesco na Idade Antiga. Você vai ter aqui, nessa parte aqui do Oriente Médio, né? Foi a Mesopotâmia. Esse pedaço aqui é a Índia, né? Os indianos. E mais aqui, indo aqui a leste do mapa, você vai ter aqui a China, né? As cidades chinesas. Então, cada pontinho no mapa, bolinhas branquinhas aqui, são cidades, né? Então, são os primeiros aglomerados de humanos pelo planeta Terra. Começou aqui na África, né? Foi se estendendo, sempre seguindo o curso dos rios, né? Porque é difícil você canalizar a água para levar para outros lugares. Então, geralmente, as primeiras civilizações acabavam surgindo seguindo, né, curso de rios. Aqui o Rio Nilo, que é considerado hoje o segundo maior rio do mundo. O primeiro é o nosso Rio Amazonas, tanto em extensão quanto em volume d'água. Então, o nosso Rio Amazonas é o maior rio do mundo. Então, você vai ter aqui no Oriente Médio o Rio Tigre, o Eufrates, né, aqui o Rio Hindu, né, que hoje está completamente poluído. Aqui o Rio Huanghe e o Rio Yangtze, né, que são os rios chineses. Ok? Então, o surgimento dos seres humanos, a gente vai ter alguns mitos fundadores. Como é que, segundo os mitos, vão surgir o ser humano no planeta Terra? Você vai ter nas religiões monoteístas e politeístas. Cada religião vai assumir o seu mito fundador, o seu mito criador do ser humano. Então, os monoteístas com uma criacionismo, ou seja, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E você vai ter a ciência, né, em contrapartida aos mitos fundadores. Você vai ter um evolucionismo, você vai ter um ser humano se desenvolvendo a longas eras, uma evolução devagar, lenta e gradativa. A evolução não dá saltos, ela é gradativa. Então, outra coisa que o percurso do ser humano vai se fazendo. No criacionismo, né, baseado na Bíblia, né, onde o planeta Terra e o próprio ser humano foi criado em 6 dias, né, no 7º ele descansou, né, então o trabalho todo foi em 6 dias. É a base, né, e filosofia judaico-cristã, né, então as culturas judaico, né, o judaísmo e as civilizações cristãs que bebem essa filosofia judaica, né? Então, pelo mundo você tem muitas civilizações assim, inclusive praticamente toda a Europa, né, que vendeu esse tipo de filosofia e de cultura para o resto do mundo, principalmente para as Américas. Então, quem pensava diferente disso cometia heresia, e como pena de pensar diferente era a morte, né? Geralmente a fogueira. E contrapartida a isso, você vai ter o evolucionismo, né? Que teve alguns cientistas, alguns pensadores que falavam coisas diferentes disso. Então, a evolução, né, foi principalmente com os estudos do Charles Darwin, com o livro dele A Origem das Espécies, onde ele vai pesquisar no mundo todo como que essa espécie pode estar em 2 lugares diferentes, como que uma mesma espécie isolada
ela se desenvolveu de forma diferente ao ponto de uma espécie que ficou separada da outra virarem espécimes diferentes. Então, tudo isso ele pesquisou. Então, é uma evolução lenta. Então, milhares de anos para o ser humano chegar aonde nós estamos. Baseado numa seleção natural, ou seja, não é os mais fortes sobrevivem, os mais adaptados. Né? O Darwin nunca falou em seleção natural dos mais fortes, em sim dos mais adaptados. Então, se você não se adapta a um determinado ambiente, você vai ser eliminado. Então, essa seleção é dos mais adaptados. Não só o ser humano, mas qualquer espécie na natureza, tanto planta ou animal. Baseado na sobrevivência, então, para o ser humano sobreviver em determinados momentos, ele acabou comendo coisas para sobreviver, tipo ovo. Né? É um princípio da sobrevivência, que ele não tinha nada para comer. Achou um ninho de ovos, ingeriu aquela proteína. E baseado nas adaptações. Então, seres bem adaptados vão viver gerações. Então, o Darwin ele não tinha essa noção de mutação, ele não conhecia esse termo de mutações, porque é um termo que vai surgir com pesquisas recentes da ciência e principalmente com o DNA, né? A descoberta da cadeia genética do DNA. Então, essas mutações que ocorrem nessas espécies, né, transformam, né, o gene de outras espécies. Então, faz com que sobrevivam os mais adaptados, enquanto os menos adaptados são extintos. Por isso que você tem a extinção de espécies. Um outro cientista, né, de 1809, século XIX, né, você pega ali o final 09, então você vai somar 1 no 18, então século XIX. Ele fez um estudo em girafas e cobras, né, por que as girafas tiveram durante a evolução o esticamento do pescoço, né, e por que as cobras perderam seus membros, né, suas patas. Então, a lei de uso e desuso, né? Então, de usar, de forçar o músculo, usar muito o músculo ou de não usar muito o músculo. E a lei da herança dos caracteres. Depois que uma quantidade de espécimes adquire uma característica, ela vai passar para outra espécie, né? Para os seus descendentes, seus filhos, netos, bisnetos, ou seja, uma herança genética, né? Um DNA. Então, uma espécie vai passar o DNA para outra espécie, adaptado, né, o DNA. É igual hoje, né, tem alguns elefantes, alguma espécie de elefantes hoje, que de tanto o ser humano caçar para matar e tirar o marfim, né, que é aquele dente, né, do marfim, essa espécie de elefantes não estão mais nascendo com esse dente para fora, está nascendo sem esse dente, porque é uma forma que a natureza entendeu que sobrevive mais tempo quem não tem o marfim, quem não tem o dente. E como expansão do universo, você vai ter os estudos, né, principalmente do Einstein, né, com a teoria da relatividade, o universo expandido, né, que o universo está em constante expansão, né, desde o Big Bang está em processo de expansão, porque antes imaginava que o universo estaria tipo fosse uma coisa pulsional, né, tipo um coração que abre e fecha, de pulsão. Vai abrir, né, um elástico que vai esticar, mas chega um ponto que ele chega no máximo e vai voltar para a origem. Mas não, o universo está em constante expansão. Aí você tem a fotinha aí do Hubble, né, que deu até o nome a NASA, né, que colocou em homenagem a ele, né, o Hubble, o observatório. As galáxias se afastam uma das outras com velocidade proporcional à sua distância. E aí você tem aí a teoria da relatividade, né? E essas figuras que modificaram o modo do ser humano entender, né, a formação do espaço e a nossa própria formação. Como teoria do Big Bang, né, o surgimento do universo, então a ciência vai estipular, né, que o nosso sistema solar teria 13,7 bilhões de anos, né? Essa teoria do Big Bang, ela foi cunhada em 1950 pelo Fred Hoyle. Ele estava fazendo uma crítica às descobertas do Charles Lemaitre,
que foi um padre, mas que tinha conhecimentos em física. Essa figura do meio daqui, o cientista, o Lemaitre. Então, em fazendo essa crítica a ele acabou batizando a teoria de Big Bang, né, que deu o nome à teoria de surgimento do universo, que é esse universo em expansão. Então a Terra teria aproximadamente 5 bilhões de anos, né? Aí a gente tem a formação do planeta Terra como uma bola de fogo que foi se resfriando por bilhões de anos até o surgimento da atmosfera, da água no planeta, que é uma forma que a gente conhece hoje, o nosso planetinha azul. Então, para a próxima aula a gente continua falando sobre a espécie humana.